Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês a respeito de um tema delicado. Nós vamos falar sobre o suicídio. Eu vou ler a pergunta 944 do Livro dos Espíritos. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? A pergunta, agora a resposta. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Aí uma subpergunta. Não é sempre voluntário o suicídio? A resposta. O louco que se mata não sabe o que faz. Essa pergunta faz parte do capítulo 1º, parte 4, do Livro dos Espíritos. Eu trouxe esse tema para que a gente comece a conversar a respeito do suicídio de uma forma mais madura, porque o suicídio já está tomando proporções completamente assustadoras. O suicídio já é tido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como uma calamidade pública, como um problema de saúde pública. Os dados que nós temos a respeito do suicídio são assustadores. Eu vou ler aqui alguns dados e depois nós vamos conversar a respeito da visão espiritual sobre o suicídio. Dados da OMS de 2012 trazem que 804 mil pessoas se suicidaram no mundo em 2012. Os dados do Brasil de 2016 mostram que 11.433 pessoas se suicidaram, uma média de 32 suicídios por dia. Isso é assustador. Isso é assustador. Na pergunta que eu li no início da nossa conversa, os espíritos deixam claro que nem sempre o suicídio é voluntário. Existem momentos em que aquele que tem uma tendência ao suicídio pode usar como gatilho para o suicídio, por questões psicológicas, questões emocionais, questões políticas, questões religiosas, questões financeiras, questões sociais, questões familiares. Vocês lembram do caso do reitor Cancelier? Quando ele foi perseguido pela mídia, quando ele foi perseguido judicialmente por um crime que não cometeu, foi difamado e linchado publicamente, teve a sua moral e a sua vida, a sua dignidade totalmente destroçada, ele não aguentou e se suicidou. Aqueles que levaram o reitor Cancelier ao suicídio serão encarados diante da espiritualidade como assassinos. Eles responderão e em outra pergunta do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem isso. Aquele que leva alguém ao suicídio é visto diante da espiritualidade como um assassino. Ele vai responder pelo assassinato. A questão é muito grave, é muito séria. E a maneira como o suicídio tem sido encarado, a maneira como essa discussão tem sido encarada, não se mostra efetiva, não se mostra eficiente. Porque nós precisamos tirar o tabu dessa discussão. Nós espíritas, precisamos levar para o centro espírita esse debate. Nós que sabemos que somos espíritos imortais, que somos, que a morte do corpo físico não vai tirar, não vai fazer com que o nosso espírito desapareça. Não adianta matar o corpo físico. O suicida, quando mata o corpo físico, faz isso na esperança de que a sua dor desapareça. Mas o espírito é imortal. O espírito não morre e ele permanece na espiritualidade. E agora com um problema maior, que é o suicídio, que é a responsabilidade pelo suicídio. Então, o suicida, além de não resolver a sua dor espiritual, a sua dor emocional, ele acarreta mais dor com o ato do suicídio. E isso que nós espíritas precisamos debater, precisamos levar esse tipo de debate, né, de uma forma mais ampla, mais fraterna, mais solidária, sem apontar o dedo,
mas estendendo a mão em solidariedade. Porque existem 3 fatores primordiais que levam as pessoas ao suicídio. O primeiro deles é a depressão. O segundo deles é o uso de drogas lícitas e ilícitas. E o terceiro são as patologias psicológicas. Então, nós sabemos que a depressão é o que leva as pessoas em maior quantidade ao suicídio. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que tem o maior número de suicídios. Por causa da depressão. Um dos fatores primordiais é esse, por causa da depressão. E nós sabemos que o Rio Grande do Sul é o estado que mais usa agrotóxicos. E já existem pesquisas que associam o agrotóxico à depressão. Pesquisas científicas que nos dão o conhecimento de que o agrotóxico ele está associado à depressão. Ele desperta problemas neurológicos que levam à depressão profunda. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais usa agrotóxicos. A região do centro-oeste brasileiro, por causa da concentração de povos indígenas, principalmente os Guarani Kaiowás, que possuem um grau de depressão profunda, a comunidade Guarani Kaiowá sofre de depressão por causa da perseguição da sua cultura, por causa do roubo de suas terras, por causa do extermínio de seu povo. Os jovens Guarani Kaiowás se suicidam. Por isso que a região centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás possuem, mais Mato Grosso do Sul até, possuem graus altíssimos, níveis altíssimos de suicídio, por causa dos povos indígenas. Isso é muito triste. Nós precisamos mudar a maneira como estamos abordando esse tema. Precisamos fazer uma discussão ampla. Explicar que lutar por uma alimentação saudável é defender a vida. Lutar contra os agrotóxicos é também lutar para que muitas pessoas não sejam afetadas pela depressão profunda causada pelo agrotóxico. Defender os povos indígenas, a sua cultura, o seu direito à terra, o seu direito à vida, é defender que esses povos não sejam tão afetados pela depressão profunda, não sejam tão vítimas do suicídio de seus jovens. Então, a luta pela vida, nós espíritas precisamos entender que é uma luta ampla. As bandeiras que precisamos defender são várias e todas elas vão desembocar na mesma coisa, que é a defesa da vida. Falar a respeito das causas, falar a respeito de que o suicídio não vai resolver os problemas emocionais, pode ajudar muito. Ao invés de colocarmos essa discussão debaixo do tapete, ao invés de deixarmos uma névoa de tabu esconder esse problema, eu acho que isso é amadurecimento, isso é crescimento. Nós precisamos desse crescimento, encarar os problemas como eles realmente precisam ser encarados. Falar com os jovens numa linguagem que eles entendam. Falar com os jovens de uma forma mais serena, mais tranquila. Deixar aquela nossa discussão que já não toca mais o coração do jovem, deixar isso para lá. Agora nós precisamos usar outras ferramentas. Falar a respeito do CVV. O CVV que existe no Brasil desde a década de 60, que foi criado por um grupo de jovens espíritas que ampara as pessoas em desespero suicida. Uma ligação ao CVV, o número 188, uma ligação gratuita, pode salvar uma vida. Precisamos falar sobre isso, divulgar o trabalho do CVV. Uma curiosidade, nos Estados Unidos, que também é um país com um número bastante elevado de suicídios, a ponte Golden Gate
em São Francisco, ela é muito usada por suicidas, e na ponte é deixado, foi colocado um telefone de auxílio gratuito, 24 horas, esse telefone salva vidas. Nós temos o CVV e muitas vezes muitos espíritas nem sabem que o CVV é um trabalho que iniciou de um grupo espírita. Precisamos falar sobre isso, precisamos falar mais sobre isso. Né? A maneira como esse problema está sendo encarado não está se mostrando eficiente, porque os números estão nos mostrando que isso só cresce. O Japão, porque também é um país com níveis altíssimos de suicídio. Por quê? Porque a pressão social, a cobrança social, a coisa da imposição, daquela disciplina forjada, isso tudo mexe com a estrutura psicológica das pessoas. O mundo, a sociedade que nós vivemos, uma sociedade consumista, individualista, ela mexe com o emocional das pessoas. Então, vamos tentar juntar a nossa luta por justiça social com a luta contra os agrotóxicos e com a luta para esclarecimento a respeito do suicídio. Tudo isso vai fazer com que a nossa luta seja mais frutífera, mais produtiva, mais concreta. Eu conto com vocês na divulgação desse vídeo, porque muitas vezes um pequeno vídeo pode ser a diferença entre a vida e a morte. Inscrevam-se no meu canal, me ajudem nesse trabalho, que não é um trabalho solitário, é um trabalho de todos nós. Até a próxima!